meus amores, que maravilha estarmos aqui em uma nova oportunidade de estudo. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós estamos em um quadro novo, no nosso cantinho de estudo, aprendendo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos realizar a postagem dos vídeos do estudo do Evangelho todos os sábados às 20 horas, às 8 horas da noite, para aquelas pessoas que desejam realizar o Evangelho no lar, colocar em prática os ensinamentos que nós estamos adquirindo através desses estudos. Tá? Então, a gente traz como uma oportunidade para nos aproximarmos da espiritualidade maior, para que a gente consiga trazer boas vibrações para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos corações. Dr. Bezerra de Menezes já nos diz que muitos dos espíritos que retornam para a pátria espiritual, eles se veem presos ainda aqui nessa existência. Eles encontram-se desencarnados, mas não libertos, invisíveis, mas não ausentes. E ainda diz que a prece e a leitura de uma página do Evangelho podem trazer todos os esclarecimentos que nós e que esses irmãos que estão na espiritualidade tanto precisamos. Além disso, nesse momento de estudo, nós contamos com a presença dos espíritos benfeitores nos nossos lares. E eles vêm trazendo boas vibrações, boas inspirações para esse momento de estudo. Eles chegam higienizando o nosso ambiente familiar com suas energias salutares e tornam a atmosfera do nosso ambiente muito mais leve, muito mais suave. Vale lembrar que o estudo do Evangelho não é uma sessão mediúnica, então a gente não vai traçar nenhuma conversação com nenhum irmão da espiritualidade que esteja ali presente. O Evangelho no lar, ele é um momento de estudo, onde nós vamos abrir uma página do Evangelho, que no nosso caso, no nosso canal, a gente vai seguir a ordem dos capítulos. Mas o Evangelho ele pode ser praticado a partir de uma leitura de uma página aleatória. Tu pega o Evangelho, abre numa página qualquer e lê aquele conteúdo que está ali, lê aquele título, lê aquelas palavras edificantes que vêm nos trazendo muitos ensinamentos. Então, vamos pegar o Evangelho, abrir no capítulo 1, de título Eu Não Vim Destruir a Lei, que vai tratar sobre as 3 revelações, a de Moisés, a de Jesus e a do Espiritismo. Como esse capítulo ele é um pouquinho extenso, nós vamos dividir ele por tópicos. Hoje, o vídeo que será postado será sobre a revelação de Moisés, os 10 mandamentos, e nos próximos sábados nós traremos sobre as outras revelações, na sequência que estiver o Evangelho. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece, pedindo o amparo da espiritualidade nesse momento em que estamos nos instruindo. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e pedir que os irmãos benfeitores da espiritualidade possam nos acompanhar nesse momento de estudo, que possamos sempre compreender suas boas inspirações e colocar em prática os seus ensinamentos. Muita paz e luz para este momento de aprendizado. Que assim seja. Esse capítulo nós vamos iniciar falando sobre Moisés, a revelação que ele traz através dos 10 mandamentos. E nos próximos estudos nós vamos falar sobre as outras 2. Então a gente traz aqui uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, onde ele diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Iniciamos o nosso estudo então do Evangelho buscando compreender que o período histórico em que todos os fatos se desenrolam, eles apresentam uma realidade totalmente diferente dos nossos dias atuais. Então, nesse sentido, todos os ensinamentos que foram trazidos pelo nosso querido Mestre Jesus
e pelos seus discípulos, eles são abordados a partir de uma linguagem apropriada para a capacidade de compreensão e entendimento dos povos da época. Para que essa lei pudesse ser cumprida, era necessário também que houvessem as leis civis, como uma forma de disciplinar as pessoas em um período com valores mais distorcidos, diferentes dos princípios divinos. E as leis de Deus, elas não se modificam, né? Elas valem em todos os tempos. Só que naquele período, para que essa lei pudesse ser colocada em prática, Moisés precisou criar outras leis que tivessem a capacidade de disciplinar essas pessoas, né, e trazer para ele a autoridade para que se pudesse fazer cumprir os 10 mandamentos. Então, as leis mosaicas que foram utilizadas por Moisés para ter autoridade diante de uma sociedade primitiva, essas leis sim, elas são transitórias. Elas se modificam conforme a sociedade vai evoluindo. Então, durante esses processos de evolução que as nossas existências nos permitem ter, nós vamos deixando de ser seres primitivos e passamos a ter transformações sociais, nos tornando seres civilizados e humanizados. Então, esses 10 mandamentos, eles chegam com a proposta de transformar a nossa visão, a nossa forma de enxergar o outro, de respeitar o outro e colocar em prática ações dentro do bem que só serão possíveis com as nossas transformações. Assim, os 10 mandamentos apresentados por Moisés, eles compreendem as leis de Deus. Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento: Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento: Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: Honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos Deus vos dará. Quinto mandamento: Não mateis. Sexto mandamento: Não cometais adultério. Sétimo mandamento: Não roubeis. Oitavo mandamento: Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono mandamento: Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10º mandamento: Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. E esses são os 10 mandamentos. Como a gente conseguiu acompanhar nesse estudo, eles servem para todos os tempos, né? Independente do grau de evolução em que nós, seres encarnados e aqueles irmãos já desencarnados estejam. Quando nós conseguirmos colocar em prática todos os mandamentos de Deus, nós estaremos um passo muito além no nosso processo de evolução. Isso é maravilhoso, né? Ter essa oportunidade, ter esses ensinamentos e poder colocar em prática e trabalhando as nossas transformações para que a prática desses mandamentos seja uma realidade. Então, nós temos o último parágrafo no Evangelho que diz o seguinte: Esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos.
Olha que interessante isso. Naquela época, o sentimento fraterno, de solidariedade, de amor, né, o sentimento de bondade ainda eram sentimentos pouco lapidados no ser humano, né, no interior de cada um. Então, as pessoas agiam muito pela crueldade, inclusive em relação àquela crueldade que elas eram submetidas, né, através do processo de servidão, de escravidão. E por isso que Moisés chegou trazendo muitas leis e por isso que muitos dos mandamentos eles foram sendo cumpridos pautados naquele Deus que castiga, naquele Deus que pune, naquele Deus cruel, porque era dessa forma que esses povos entendiam a necessidade de fazer alguma coisa. E dando continuidade na nossa leitura, finalizando o nosso estudo de hoje, nós temos: é bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então Deus não disse que castigaria todos aqueles que não respeitassem as suas leis. Hoje nós já conseguimos compreender qual o melhor caminho para chegar a Deus. Embora muitas vezes a gente não saiba como colocar em prática, como realizar essas transformações que são tão necessárias em nós, a gente já consegue entender que não é pelo ódio, que não é pela raiva, que não é pela revolta. E mesmo assim ainda possuem muitos espíritos, né, irmãos encarnados e desencarnados que têm essa dificuldade de entendimento. Mas nós estamos nesse caminho justamente para isso, para contribuir com essas transformações. Então, de alguma forma, as mudanças virão, de alguma forma, as transformações acontecerão. Cada um no seu tempo, cada um respeitando as suas limitações e aprendendo com o concurso do tempo. Então, eu deixo aqui para todos vocês esse momento de estudo. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, né? Que nós juntos tenhamos alcançado um pouquinho mais de entendimento em relação aos 10 mandamentos e ao tema estudado hoje. Um beijinho em cada coração e até o próximo sábado.